Mineiro, o capitão Carlos Lamarca, antes de se juntar à guerrilha, teve uma destacada carreira militar. Você poderia nos contar um pouco dessa sua vida e de como seria o processo de politização de Lamarca? Eu cheguei a escrever recentemente um texto das tantas coisas. Eu escrevi um livro junto com o Odaque Miranda, né, sobre ele. Esse livro está na 18ª edição neste momento. Nós o lançamos em 1980, né? É tempo para burro, em plena ditadura. Aí você está apresentando uma capa lá do começo. Hoje a capa é a terceira capa do Elifas Andreato, né? Que é um artista extraordinário, o nosso Elifas, né? Essa aqui é uma capa, eu brinco, é uma capa Frida Kahlo, né? No sentido da expressão extraordinária que o Elifas deu. Então, esses dias eu escrevi um texto tratando disso que você está falando. Há uma primeira fase do Lamarca, que é a fase militar. O Lamarca foi um grande militar. Ele tinha o sonho de ser militar. Ele perseguia esse sonho. Com 17 anos, ele já estava na escola de cadetes. É normal, ter um sonho, né, de ir para o Exército Brasileiro e servir a pátria, um raciocínio. Né? E ele vai, e é ali, naquela fase do Exército, que ele começa a ganhar consciência, né? Vai para as tropas da ONU em Suez, e lá, no canal de Suez, ele começa a tomar mais consciência da pobreza, da miséria dos árabes, e até ali ele já dizia: tivesse que combater, eu combateria ao lado dos árabes. Já tinha alguma formação, porque, curiosamente, o Partidão, o velho PCB, tinha trabalho entre os militares. E volta e meia aparecia lá nos colchões, nos travesseiros e tal, panfletos e documentos do partido. E ele lia, como outros. Né? Nós já tivemos um exército onde havia, e nada majoritário, mas onde havia cabeças pensantes, nacionalistas, pelo menos, né? Tivemos episódios de militares do Brasil, e eu estou tentando contrapor com os dias de hoje, né? Já tivemos militares interessantes. Não quero dizer que fossem comunistas, nem de esquerda necessariamente, mas um marechal como o Marechal Lott foi um personagem extraordinário da nossa história, né? Um sujeito capaz de fazer um contragolpe e garantir a posse do Juscelino, né? Era um anticomunista, embora se desse bem, os comunistas chegaram a apoiá-lo, né? Como você sabe, ou outros generais e militares que lá na campanha do Petróleo é Nosso da Petrobras se colocaram ao lado da campanha da Petrobras. Né? Então, houve militares nacionalistas. Né? O próprio Nelson Werneck Sodré, né? Um intelectual, esse sim, comunista, um intelectual respeitadíssimo. Concordar ou não concordar com ele é outra conversa, mas um sujeito que elaborou, e que tem a história militar no Brasil dele, né? Então, e o Lamarca estava neste exército. Não é que tínhamos o próprio Luiz Carlos Prestes e todos os tenentes. E o tenentismo daquele período, né? Que o tenentismo e seu papel na história do Brasil, toda posta à discussão, mas que tem um papel significativo na nossa história. Né? O tenentismo se levanta como uma coisa renovadora contra a República Velha e tudo que a gente sabe. E o Lamarca estava neste exército que tinha algumas coisas, e o Partidão ali trabalhando clandestinamente e tudo. E não é que eu tenha quaisquer ilusões gerais com o exército brasileiro, que depois da Segunda Guerra, sobretudo, ele
ele se envolve com a noção da Guerra Fria, do anticomunismo e tudo, mas tinha outras vertentes, e o Lamarca, ao ir para o Exército, ele o foi com uma visão de servir a pátria, nacionalista, avançada, e foi crescendo, né? E crescendo bastante. E 64 o surpreende lá no Rio Grande do Sul, já servindo no Rio Grande do Sul, ele bastante angustiado com aquele golpe, né? Golpe que é liderado pelo Exército Brasileiro, inegavelmente. Ele chega a dar fuga a um oficial da aeronáutica, Alfredo Daut, chega a dar fuga, deu a fuga, né? E houve um inquérito administrativo e tal, não aconteceu nada, e aí ele veio para o 4º RI. O 4º RI, que é o Regimento de Infantaria de Quitaúna, em Osasco, né? E aí ele tem uma reviravolta, porque lá, para a gente não falar muito, lá ele tem já o contato com a VPR, a Vanguarda Popular. Quando ele constitui a primeira célula no quartel, com o sargento Darcy Rodrigues, mais o cabo Mariani e o soldado Zanirato, já é uma célula da VPR? Falhou a última. Então, quando ele constitui a célula com o sargento Darcy Rodrigues, com o cabo Mariani e com o soldado Roberto Zanirato, já era uma célula da VPR? Já era. Eles já estavam nesta articulação, sobretudo o Darcy Rodrigues, que era uma figura importante, e também o cabo Zanirato, o Mariani, né? E ali tudo. Eu discuto um pouco isso nesse texto e no livro também. Havia um voluntarismo muito grande das chamadas organizações armadas que surgiam ali a partir de 64, né? Mas a partir de 64, 66, 67, que essas organizações começam rompendo com o partidão. Mas a VPR era, sobretudo, de extração militar. Era, sobretudo, de extração militar e com um voluntarismo muito grande, né? Eu discuto um pouco isso nesse texto e no livro também, porque há há um pano de fundo em toda a movimentação do Lamarca, do Marighella, de todas as organizações da esquerda armada no Brasil, e ninguém escapou deste pano de fundo, que foi o que nós poderíamos chamar de debreísmo, né? Que foi o foquismo. Ninguém escapou. Nem o PCdoB escapou do pano de fundo do foquismo, porque o Araguaia, e nós não estamos discutindo, podemos discutir, né, a violência da ditadura, a morte de todos aqueles companheiros na guerrilha, cabeças decapitadas. Bom, tem já eu estou escrevendo nesse momento sobre a morte, vou escrever sobre a morte de Dina Elza, que foi uma das vítimas, uma das desaparecidas, irmã de Diva Santana, companheira nossa aqui. Mas eu não estou discutindo isso aqui quando eu estou falando o que estou falando agora. Estou dizendo que todas as organizações da esquerda armada foram reféns de uma perspectiva debreísta, que eu chamo de uma visão equivocada sobre a própria Revolução Cubana, como se a Revolução Cubana fosse isso, e não foi, né? E todo mundo
todas essas organizações, num voluntarismo óbvio, acreditaram muito na disposição das pessoas para a luta, e essa disposição era verdadeira, né? E cultivavam ilusões bastante acentuadas em relação ao entorno que as cercava. Assim, a VPR. A VPR, para o Lamarck, dizia: olha, você sai, e insistia para que ele saia, você sai. Bom, tinha uma proposta gigantesca de ação, eu conto aqui no livro, nós contamos, eu e Odak, que era a Noite de São Bartolomeu, que era uma ação espetacular em São Paulo. E o Lamarck se encantou com a VPR exatamente por algumas ações da VPR e tal, e ele disse: bom, essa que é a luta armada, porque o Lamarck queria a luta armada. Achava que não tinha outro jeito, como toda a esquerda armada achou isso, até ser dizimada, né? E não é que a ditadura tenha apenas atacado a esquerda armada, ela foi para cima do Partidão, matou, pelo menos na Operação Radar, foram 20 pessoas, dirigentes mortos, sobretudo 10 dirigentes do Comitê Central, né?